Bom dia! Hoje vamos falar um pouco sobre a notícia. Vamos iniciar aí, fiquei devendo essa aula a vocês, né? Vou ser bem breve. Então, gente, a notícia consiste, né, é um texto informativo. O que é informativo? Que traz o quê? Informação, já tá falando, né? Curto, que relata fatos verdadeiros. Uma notícia tem que ter fatos baseados na verdade, verídico, de forma objetiva, sem enrolação, e impessoal. O que é impessoal? Você não pode falar o que você pensa. Você tem que apenas informar da forma que aconteceu. Um acontecimento real, de interesse de todos, né? Interesse geral. Então, a notícia é um texto curto, fala de um fato verdadeiro, né? Tem que ser impessoal. O que é impessoal? Você não pode dar sua opinião, você tem que falar apenas o que aconteceu. Você não pode dar eu acho, eu penso, eu vi. Não. Tem que ser algo impessoal, sem sua opinião. Elementos da notícia. Resumindo aqui, então, ela relata fatos recentes, né? É algo que aconteceu esse mês, essa semana. Isso se chama notícia, fatos recentes, que a intenção dela é informar. Então, tem que ser algo atual. Objetos, informa com exatidão. O que é exatidão? De forma precisa, de forma clara, de forma que realmente aconteceu. Você não pode falar assim, aconteceu uma apreensão de drogas, eu acho que foi tal dia. Não, você tem que ter exatidão na sua notícia. Tem que tal dia, tal horário. Como é que foi? Você tem que ter todos esses elementos de forma clara. Você não pode falar, eu acho que aconteceu sexta-feira na notícia. Não, aconteceu na sexta-feira, dia 10 de agosto, a tal horas, assim e assim. Tem que ser exato. Procura ser neutra e confiável. Que é neutra, não colocar sua opinião e nem defender ponto de vista. Eu acho que a polícia estava certa de ter matado o bandido assim. Eu acho que a polícia estava errada de ter feito assim, assim, assim. Você, não pode, numa notícia, você dar essas opiniões, você tem que ser neutro. Apenas informar. Iniciado com uma manchete bem objetiva, né? Geralmente a notícia tem uma manchete. O que é a manchete? Aquelas letras maiores, aquela frase, às vezes um pequeno texto maior, com a letra maior, que tem no início da notícia, que é para chamar a atenção do leitor. Verbos no presente, em seguida o lead, ou lead, como alguns falam, né? O lead ou lead. E tem também o que é o lead? O lead é o primeiro parágrafo, que a tia vai falar mais à frente. E por último aí, anônimas e neutras. Às vezes, né, a notícia ela é construída com base em informações anônimas. Né? Nem sempre ali vai ter, foi fulano tal que falou. Às vezes vou ter fulano, Maria Áurea, de 31 anos, costureira, testemunhou. Às vezes eles falam, mas nem sempre vai ter a informação clara de quem foi que forneceu aquela notícia, né? São informações verdadeiras, só que nem sempre as pessoas vão falar, né, ao certo, assim, foi fulano, porque existe a questão do anonimato, até por conta da segurança das pessoas, né? Às vezes você está fazendo a entrevista ali sobre o tráfico de drogas em uma determinada região, né? Você está ali caçando, coletando informações. Tem pessoas que sabem, mas tem medo, temem pela vida. Então, elas vão passar aquela informação, só que não vão divulgar o nome daquelas pessoas. Então, na notícia também tem essa questão de informações anônimas. Roteiro da notícia. Uma notícia, gente, tem que ter sempre essas perguntinhas respondidas. O que aconteceu? Né, o fato, a ação. O que é que aconteceu? Foi um assalto? Foi um sequestro? Foi um contrabando? Foi um acidente? Foi uma inundação? Então, o fato é o que aconteceu. Tem que ter isso na notícia, né? Você não vai dar uma notícia e não falar o que é que aconteceu, o fato. Então, o que aconteceu? Quem? Com quem aconteceu essa notícia? Foi com uma senhora de 65 anos que foi assaltada? Foi com uma criança de 9 meses? Né? Foi com um policial militar?
foi com traficante do morro do não sei onde. Então, tem que ter o dito, né? Não são personagens como as histórias que a gente vê, o conto, crônica. Mas tem que ter as pessoas envolvidas no caso. Quem foi que estava envolvido no caso aí? Quem era o réu? Quem era o culpado? Né? Quem era o juiz, isso aí? E como? Como foi que aconteceu isso? Foi na rua? Estava parada em frente da casa conversando e chegaram atirando? Como foi que aconteceu? Quando? Quando, né? A época, o momento em que ocorreu o fato. Foi quando ela passava na avenida? Foi quando houve a chuva? Quando foi que aconteceu isso? E onde, gente? Qual lugar? Foi na praça? Foi no jar? Foi no mercado? Foi no banco? Onde foi? E por quê? Ela estava ali parada dando sopa, ela parou para atender alguém, ele parou para ajudar e foi assaltado. Por que ele foi assaltado daquela forma ali? Por que ele foi, aconteceu aquela apreensão de drogas? Foi denúncia? Por quê? E por isso o resultado, né, a consequência, né? Devido a esse assalto, aconteceu o quê? Houve apreensão, houve mortes. Qual foi a consequência de tudo isso? Agora, essa questão do por isso então, não é obrigatório, viu? As informações principais é o que, quem, como, quando, onde, por quê. Essas 6 aí, ó, lembra aí, essas 6. O que, quem, como, quando e onde aconteceu e o porquê. Esses que são importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que? Se eu perguntar aí, a notícia tem que seguir qual roteiro, gente? Quais são as perguntinhas que devem ser respondidas na avaliação? O que? Quem? Como? Quando? Onde? E por que aconteceu isso? Então, a estrutura da notícia. Ela é dividida em 3 blocos. Tem o título, o lead e o corpo da notícia. Lembrando, o título fica onde, gente? Em cima, né? Também é chamado de manchete. Parágrafo. E depois do slide, o segundo, terceiro, quarto, quinto que tiver, é chamado de corpo da notícia. Então, temos título, que pode ser chamado de manchete. Temos o slide, que é o primeiro parágrafo. E temos também o corpo da notícia, que é chamado de segundo. Passei aqui. De segundo ou terceiro, quarto, o que você quiser chamar, ok? Então, o título tem como objetivo cativar o leitor para ler a notícia. É o que eu chamo de manchete. O que eu chamo não, todo mundo chama de manchete. Aqui apareceu o título. O título, gente, é chamado de quê? Manchete. E lá vai ter uma informação com a letra bem maior, em negrito, ou seja, aquele bem pretinho assim. E ali vai chamar a atenção para você ler aquela notícia. Geralmente tem lá, homem é preso usando fralda e chupando pirulito, um exemplo. Você vai, nossa, deixa eu ler isso aqui, como é que um homem foi preso usando fralda e chupando pirulito? Aí você já vai criar aquele interesse em ler aquela manchete, de ler aquela notícia. Pela manchete, chama a atenção para você ler aquela notícia, né? Tinha uma manchete mesmo na internet desse jeito, ó. Mesmo sem saber nadar, mulher salva 5 pessoas em uma correnteza no Rio de Minas Gerais. Então, ali eu já fiquei, ela não sabia nadar e conseguiu salvar 5 pessoas. Aí eu comecei a ler a notícia. Depois ela pulou, essa moça, né, ela chamava Rosemary, tinha 31 anos. Foi em Minas Gerais, né, onde aconteceu.
E ela viu, né, o carro estava levando as crianças que vinham da escola, né, 5 crianças, e ela pulou na frente, ela conseguiu tirar as crianças, mesmo sem saber nadar, água dando no pescoço dela. Depois que ela conseguiu salvar as crianças, ela acabou se afogando, então ela morreu. Ela salvou 5 crianças e acabou morrendo. Porque enquanto ela estava tirando as crianças, ela não estava se afogando. Depois que ela tirou, na última criança, ela acabou escorregando e acabou a correnteza levando a coitada. Então, eu li essa notícia pelo fato que eles colocaram a manchete desse jeito, né? O título, né? Mesmo sem saber nadar, mulher salva 5 crianças em correnteza, né? Em um rio em Minas Gerais. Estava mais ou menos assim. Então, a partir do título, né, da manchete, o leitor, né, ele cria interesse em saber se aquela realmente é uma notícia importante, se é uma notícia interessante ou não. Depois do título, né, que é chamado de manchete, nós temos o quê? O número 2 aí é o quê, gente? Slide. O que é o slide? É a parte inicial. Corresponde ao que aí? Leia comigo aí. Primeiro parágrafo. Responde as perguntinhas. Quem lembra quais são as perguntinhas? Quem, como, quando, onde. Muito bem. Das pessoas quando se quer informar um determinado assunto. Então, slide é o primeiro parágrafo onde nós vamos responder na notícia aquelas perguntinhas. O que aconteceu? Você tem que colocar quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e principalmente com quem aconteceu, né? Já precisa você dar informação e falar com quem foi, se foi com um homem, se foi com uma mulher, qual a idade dele, né? Você slide, primeiro parágrafo. E depois temos o corpo. O corpo é o restante da notícia, é o segundo, terceiro, quarto, quantos parágrafos, né, você for escrever. Mas geralmente a notícia, ela é pequena, né? Ela não vai ter vários parágrafos, não. Então, o corpo da notícia é o desenvolvimento do texto e deverá explicar por que razão se deu os acontecimentos, né? Você vai detalhar agora como é que aconteceu aquilo, como é que aconteceu o fato. Então, a notícia, gente, ela é organizada desse jeito, ó. Ela pode ser escrita desse jeito, ó. Título, que é manchete. Slide. O slide vai ter o que aí? Printe bem essa tela aí. Quem, o que, onde e quando. E depois do slide, né, que é o primeiro parágrafo, vai ter o segundo, que vai ser o corpo da notícia. Lá para lá você pode colocar o como aconteceu, se você não quiser colocar no primeiro, e por que aconteceu. Lembrando que no primeiro parágrafo tem que ter aí, ó, as respostas. Quem aconteceu, você já tem que botar de cara. Foi com Maria Aparecida, de 31 anos? O que aconteceu? Foi um assalto? Onde aconteceu? Em frente ao banco? Quando? Na sexta-feira, dia 27, às 14 horas. Então, você já tem que colocar nesse primeiro parágrafo essas informações básicas, né? Que são as informações essenciais. E depois, se você não quiser colocar no primeiro parágrafo esse como, né? Que são os detalhes e porquê, você pode colocar do segundo em diante, que é o corpo da notícia. Mas no primeiro você tem que falar com quem foi, onde foi, como foi e quando foi que aconteceu isso. Outro exemplo, né? Ó, esse aqui tá com a letra maior. Pirataria informativa aumenta em Portugal. É o título, também chamado de manchete. Depois temos o slide, ó. Primeiro parágrafo. Deixa eu circular aqui. Ó, manchete. Manchete. Vou botar M de manchete. Ai, meu Deus, o que me fez? Manchete. Depois temos o primeiro parágrafo, que é chamado de slide. Nesse que vai ter as perguntinhas lá, que é o que, quando, onde aconteceu, slide. E depois nós temos o corpo da notícia, que é o restante, o resto. Ai, meu Deus, eu não sei escrever nisso não. Que é o resto das informações. Título é chamado de quê? Manchete, é o que vai chamar a atenção do leitor. Primeiro parágrafo é chamado de quê?
light ou lead. E depois do light, nós vamos ter o que aí, gente? O corpo da notícia, que é o restante. Eu falo que é o resto da informação, certo? Não esqueça das perguntinhas. Aqui é outro exemplo que o tia colocou. Esse exemplo aqui, se eu te colocar uma imagem dessa na avaliação, isso aqui vai ser o que, gente? Esse aqui tá em negrito, com a letra maior. Vai ser a manchete, o slide ou o corpo da notícia? Responda aí nos comentários. Vai ser o quê? A Ah, não vou falar não. Eu acho que é o slide. Ah, não, acho que é o corpo da notícia. Vai ser qual aí? Eu quero ver as respostas no comentário. E esse de baixo aqui, ó. Peraí. Então, esse vai ser o quê? Eu quero ver as respostas no comentário. Vai ser manchete, que é a mesma coisa que título. Vai ser slide ou vai ser o corpo da notícia? Me informem aí, por favor. Então, aqui, deixa eu falar. Aqui é a manchete. Meia tonelada de maconha é apreendida e 2 suspeitos são presos após perseguição policial em Juatuba, na Grande BH, né? Na Grande Belo Horizonte. Aqui embaixo, gente, tem um subtítulo que não é obrigatório. Às vezes tem e às vezes não. Droga estava dentro de um carro que se envolveu em um acidente. Então, aqui já é outra informaçãozinha antes de ir para o slide. E esse subtítulo não é obrigatório ter, não. Às vezes tem notícia que tem e às vezes não. O que é obrigatório ter é manchete, slide e corpo. Isso é obrigatório. E aqui a manchete é obrigatório ter. OB, obrigatório. E aqui, nesse primeiro parágrafo, nós temos o... Quem lembra aí? Light. Vamos ver quais informações eles colocaram aqui, ó, no slide. Slide. Vamos ver. Ó, a Polícia Rodoviária Militar apreendeu nesta quarta-feira 2 cerca de meia tonelada de maconha na MG, né, Minas Gerais. 0500 na MG. Marginal 050. É a pista, né? Perto de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. A droga estava no porta-malas e no banco traseiro de um veículo Renegade dividido em 378 tablets, né? Então, quem foi aí que prendeu? Quem foi? Quem foi que prendeu essa droga aí, gente? Polícia Rodoviária Federal. Quando? Na quarta-feira. Quarta-feira o quê? Dia 2. Onde foi aí? Perto de Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte. O que aconteceu aí? O que foi preso aí? A droga foi presa, né? Uma apreensão de drogas. A apreensão de meia tonelada de maconha. Então, foi o fato, né, que aconteceu. E como foi que estava essa droga aí? Como foi apreendida? Né? A droga estava onde aí? No porta-mala do banco traseiro. Como? Dividida em que aí? Em 378 tablets. Vocês viram que nesse primeiro parágrafo aí, já respondeu as perguntinhas. Quem foi que apreendeu? A polícia. Onde? Né? Na região metropolitana, né, de Juatuba. Quando? Na quarta-feira, dia 2. Qual foi o fato aí? Né? Qual foi o assunto aí? Apreensão de drogas, né? Como foi que isso aconteceu? A droga estava no banco traseiro, né? E eles, numa abordagem, acabaram descobrindo, né? Às vezes, numa abordagem, né? Às vezes você supõe que, né? Que essas outras informações vão estar aqui por último, né? No segundo parágrafo em diante, que são os detalhes.
Mas nesse primeiro aqui, você já tem que saber quem foi, onde aconteceu, como aconteceu, né? E quando foi, né? A data. Então, de acordo com os policiais, o motorista da Renegade, Renegade, que lei, gente? Acho que é. Isso é inglês esse nome? Não vi, não, fugiu. Depois que HB20, depois que um HB20 que estava em frente, atuando como batedor, né, como vigia, desobedeceu uma ordem de parada da rodovia. Então, aqui já deu para entender como é que foi, ó. Eles vinham na estrada, a polícia deu ordem de parada, eles não pararam, então as polícias os perseguiram e acabou descobrindo, né, que dentro desse carro tinha essa droga. Então, devido, né, eles ficaram suspeitos, né? A polícia mandou parar. Você não parou, você já está como suspeito, né? Tem alguma coisa errada. Então, a partir disso aí, eles já descobriram. Mas eu quero que vocês focam aqui, nesse primeiro parágrafo, que é o LIDE. E nesse parágrafo, estão aí as informações, que é com quem aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, né? Qual é o fato, né, dessa notícia. Então, todos no primeiro parágrafo, que é o mais importante. Aqui eu tenho outro exemplo de LIDE, nesse primeiro parágrafo, ó. Na tarde da última quarta-feira 11, um homem foi arrastado pela correnteza, depois de cair no leito do rio Arrudas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se eu perguntasse na prova aí, gente, com quem foi que aconteceu aí essa notícia? Quem foi? Um homem, né? E onde foi? Onde foi que aconteceu? Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Quando? Na quarta-feira, dia 11. O que aconteceu? Um homem foi arrastado pela correnteza. Então, aqui já respondeu quatro perguntas em apenas 4 linhas. Vocês perceberam aí? 4 perguntas em apenas 4 linhas. Quem aconteceu com o homem? Quando? Na quarta-feira, dia 11. Onde? Em qual local? Qual cidade? Belo Horizonte, Minas Gerais. O que aconteceu com esse homem, gente? Ele foi arrastado pela correnteza. E aí, no segundo parágrafo, já vai contar os detalhes, né? Como é que eles conseguiram essas informações, por quê, né? Aqueles que não é obrigatório. Em imagens enviadas à Record TV de Minas, é possível ver um homem sendo arrastado pelo rio. A vítima estava apenas com a cabeça para fora da água. Então, eu nem coloquei a notícia toda. Eu quero que vocês focam no LIDE. No LIDE é essencial saber quem, quando, onde aconteceu e como aconteceu, né? Ele foi arrastado pela correnteza. Então, o que aconteceu com essa pessoa? Então, vocês percebam aí que são 4 linhas, mas que deu tantas informações ao mesmo tempo. Muitas informações ao mesmo tempo. Então, aqui eu espero que vocês tenham entendido a estrutura de uma notícia. Espero ter sanado algumas dúvidas de vocês, né? Quero que vocês foquem bastante nessa estrutura aqui, viu? O que é importante no primeiro parágrafo é quem, o que, onde e quando aconteceu. Tira até uma print aí, porque a notícia é uma pirâmide invertida. O que é invertida? As informações importantes vêm logo de cara. De cara mesmo. Se eu falar verdadeiro ou falso aí na avaliação. A notícia, as informações vêm no último parágrafo. Mentira. As informações vêm sempre no início. Vem o título, que é chamado de quê? Se eu perguntar na avaliação. Manchete. E temos o lead, né? Que vai ter essas perguntinhas. E depois o corpo da notícia, que são os detalhes. Mas o mais importante de uma notícia, gente, é o lead. Ele é considerado o mais importante. Viu? Isso aqui também, lê novamente aí. O título, o lead e o corpo. Então, espero que vocês tenham entendido, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, eu quero ouvir no comentário, certo? No grupinho aí.